Bom dia, meu povo. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Apocalipse. Já estudamos os capítulos 1, 2 e 3, Cartas às 7 igrejas da Ásia. Já estudamos capítulo 4 e 5. E hoje vamos estudar o capítulo 6. Amém? Sejam bem-vindos. Puxa sua cadeira e sente-se. Amém? Muito bem. O capítulo 6 hoje trata-se, então, da abertura dos primeiros selos. Amém? Então, quero aqui dizer aos irmãos que eu cometi um grande erro, um erro grosseiro, no capítulo 5, ao dizer que o livro selado podia ser a escritura da igreja ou o livro da vida. Ocorreu dois fatores para este erro. Amém? O primeiro erro foi o cansaço. Os irmãos sabem que eu trabalho na rede de um grande supermercado e estou chegando, levanto às 4 horas da manhã e chego às 8. Então, nesse dia fui vencido pelo cansaço, amém? E o segundo fator é aquela antiga regra que texto fora de contexto gera pretexto para heresia, amém? Então, o que acontece? Como nós estamos estudando capítulo a capítulo e capítulos separados, não tive tempo de dar uma conferida no capítulo 6 ao estudar o capítulo 5. Amém? E também lembrei de duas palavras. A primeira palavra é dita a Daniel no capítulo 12, verso 4, onde o Senhor Jesus disse para Daniel: sela as palavras deste livro, porque elas acontecerão daqui ainda há muito tempo, há muitos dias. Ora, então, se as palavras que Jesus mostrou a Daniel eram para ser seladas e fechadas, logicamente viria o tempo em que o próprio Senhor Jesus, então, revelaria as palavras seladas, como está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, amém? E também lembrei de outra passagem no próprio Apocalipse, no capítulo 20, verso 2, onde diz que foram abertos livros no céu. Ora, se há outros livros, então esses livros podem ser os livros da vida e também outros livros, como o Antigo e o Novo Testamento, amém? E também livros onde Deus irá julgar as nações, amém? Muito bem, então vamos à leitura do capítulo 6, o texto de hoje. Capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: a abertura dos primeiros 6 selos. Amém? Façamos a leitura, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Amém? Continuando a leitura, versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques nem o azeite, nem o vinho. Amém?
Então, o primeiro selo e o cavalo branco, vale aqui também dizer que já falamos que o livro do Apocalipse precisamos empregar 3 regras, ou seja, a leitura literal, a leitura simbólica e a leitura por figura de linguagem, amém? E agora então começamos a falar, começamos então a interpretar por símbolos e figura de linguagem, amém? Começamos então agora então a aplicar essa regra, amém? Então o primeiro selo e o cavalo branco significa e simboliza a primeira vinda de Jesus, ou seja, o Evangelho simboliza Jesus na primeira vinda e o Evangelho pregado na sua maneira mais pura, amém? Pelos primeiros discípulos e a igreja apostólica, então, a igreja primitiva da época, amém? Como falamos de períodos cristãos da época, da história dos cristãos, então esses períodos ele ocorre em preliminares ou parciais, amém? Então, o cavalo branco simboliza esse primeiro período. A vinda de Jesus, porque Jesus também ele representa a paz, e o branco representa a paz, amém? E um dos nomes de Jesus, lá no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz que um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz. Então, por isso o cavalo branco, ele representa aqui a primeira vinda de Jesus e o Evangelho, então pregado na sua maneira mais pura, sem incorporações ou adulterações, amém? O segundo selo, o cavalo vermelho, que encontra-se no 3, verso 3 e verso 4, ele é caracterizado pelas perseguições violentas do Império Romano e morte no período chamado de supremacia papal. Amém? O que ocorreu então nessa época após? Então a ascensão de Jesus ao céu, a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição e a subida de Jesus ao céu. Então ocorreu grande perseguição aos cristãos, aos primeiros apóstolos, aos primeiros cristãos, a igreja da época. Ocorreu grande perseguição pelo Império Romano e uma época que foi derramada muito sangue. Os irmãos sabem que os apóstolos todos foram mortos à espada, né? Pedro foi crucificado, Marcos foi esquartejado, o apóstolo Paulo então foi decapitado. Então, o cavalo vermelho representa esse período então do Império Romano, a perseguição e derramamento de sangue e morte, amém, dos primeiros cristãos da época. Esse representa o cavalo vermelho, então. O terceiro selo, que está no verso 5 e 6, representado pelo cavalo preto, é associado a um período de trevas em relação à corrupção da mensagem do Evangelho da Fé. Amém? Os irmãos sabem que na Idade Média existia um período, uma era chamada de a Era da Escuridão, ou a Era Escura, a Era da Escuridão ou a Era das Trevas, amém? Onde o Império, então, aqui assumido então pela religião da época, o Império Romano, pela Igreja Romana, então mandou recolher todos os exemplares da Bíblia para que o povo não tivesse acesso às Escrituras. Amém? Então havia um interesse que o povo fosse ignorante e não tivesse acesso às Escrituras. E então o Império, então, unido à Igreja, então agora a Igreja passa a ser Estado, e o Império Romano assume
a igreja da época, que era a igreja romana, e passa a haver, então, assim, grande perseguição aos cristãos e grande matança nessa época. Então, esse período, além de caracterizar uma época de trevas, onde o evangelho, as escrituras foram recolhidas para que ninguém tivesse acesso, também foi proibido toda a literatura de cunho educacional, científico e religioso. Então era proibido escrever qualquer livro nessa época, seja de cunho educacional, de cunho religioso ou científico. Amém? E também houve muita matança de cristãos. Foi a época que se matou mais cristãos, cometeu muitas barbáries. Amém? Onde cristãos eram incendiados, onde famílias inteiras eram colocadas em fogueira por negar a sua fé na igreja católica, então, da época, na igreja romana da época. Amém? Por discordar, ou seja, das imposições e da adulteração do evangelho. Então, em todas as épocas do cristianismo, dos cristãos, teve cristãos verdadeiros, teve resistência, teve cristãos que se levantaram contra esses inimigos opressores, vamos dizer assim, e se levantaram contra a adulteração do evangelho. Amém? Então houve resistência em todas as épocas da era cristã contra esses inimigos. Amém? Então o cavalo preto representa essa época, a era das trevas. Amém? Aonde foi impostas, então, as indulgências, a Santa Inquisição, aqueles que não confessassem que a igreja romana era a igreja verdadeira, então eles eram perseguidos e mortos e incendiados em grandes fogueiras. Amém? E, então, nessa época foi incorporado as escrituras pelo Império Romano, então, doutrinas de pagãos, doutrinas e tradições pagãs, então, como a cobrança de indulgências, onde se vendia um perdão por um valor, era cobrado então um valor e o sacerdote então ali cedia um perdão, era assinado por um sacerdote, onde se cobrava um valor para interceder também por um parente morto, pelo um ente querido, aonde foi incorporado a intercessão por mortos. Amém? Aonde então foi instituída a missa no lugar do sacrifício de Jesus. Amém? Então todas estas doutrinas foram incorporadas na Bíblia, nas Escrituras, mas eram doutrinas e tradições pagãs. Amém? Então o cavalo preto ele simboliza essa época, a época das trevas, a época em que as pessoas não tinham acesso às escrituras, não havia ensinamento das escrituras, como não havia interpretação, amém? E não havia conhecimento das escrituras. E as escrituras eram escritas somente no idioma, no idioma então chamado, me fugiu a palavra, latino, então em latim, e somente quem compreendia o idioma latim, o latim então eram os sacerdotes romanos também. Então as missas eram totalmente totalmente rezada em latim e o povo não entendia. Então foi nessa época então que se levantou o grande reformador Martinho Lutero, que traduziu as escrituras então do latim
para o alemão, amém? E então as pessoas começaram a ter acesso às escrituras, amém? Então o cavalo preto representa essa época, época de trevas, de grande matança e adulteração do evangelho, onde as pessoas não tinham acesso às escrituras. Houve... E o denário e a balança, então, mencionada no verso 5 e 6, a balança significa no original zulgon, geralmente é usada como símbolo de Deus julgando as pessoas e também faz alusão ao período de fome e escassez do alimento e escassez de alimento espiritual, ou seja, as pessoas não tinham acesso à palavra nem à Bíblia. Amém? O denário, também mencionado no mesmo verso ali, 5 e 6, é uma antiga medida de um dia do salário romano, suficiente apenas para uma medida de trigo, que mal dava para alimentar uma pessoa e sua família por um dia. Pode ser compreendido tanto como literal, como simbólico, do ponto de vista espiritual, porque nós estamos falando de período do cristianismo. Então, esse período de fome, de escassez de alimento, ele pode ser entendido tanto espiritual como simbólico. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso às escrituras. Amém? As pessoas não tinham acesso ao evangelho de Deus. Amém? Seguindo aqui então, uma aplicação em que trocava então qualquer coisa por um dinheiro, apego aos bens materiais, período então medieval, amém? O período então em que se trocava um dinheiro por um perdão, que era uma indulgência, amém? E se trocava uma intercessão por um parente morto, então, por um valor. E o valor dessas indulgências, dessas penitências, esses recursos então arrecadados, eram aplicados então em construções de grandes basílicas e grandes catedrais, caríssimas, de muito valor. Então, por isso que se cobrava então esses valores e esse dinheiro pelas indulgências, amém? Para construir então esses grandes templos da Igreja Católica que nós vivemos hoje, amém? A arquitetura então do Império Romano, amém? E o azeite e o vinho, o azeite aqui então simboliza o sangue de Cristo, ou seja, o sacrifício de Jesus, e o azeite simboliza o Espírito Santo. Então, por isso está escrito ali, não danifiques nem o vinho, nem o azeite. Amém? Então, o vinho significa, então, aqueles cristãos que resistiram, então, à incorporação dessas doutrinas falsas ao Evangelho, aqueles que defendiam, então, o sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue, como o único caminho para chegar a Deus, vamos dizer assim, e o perdão pelos nossos pecados. Amém? E o azeite, então, simboliza o Espírito Santo. Amém? Vamos, isso então, falando sobre o cavalo preto. Então, amém? Então, encerramos aqui a referência ao cavalo preto, que representa a época das trevas. E também representa então, amém, o terceiro selo, amém? E agora então vamos para o quarto selo, o cavalo amarelo, a cor do medo e da morte, amém? Versos 7 e 8. A figura da morte e do inferno representa a intensificação da perseguição e morte
mais intensa, assim no período da Santa Inquisição. Amém? Então, esse quarto selo, o cavalo amarelo, representa, então, esse período mais intenso da perseguição do Império Romano contra os cristãos. O amarelo, então, aqui representa a morte, representa o inferno, porque tem a ver mais com as fogueiras, com o amarelo das fogueiras, e também representa aqui a peste, a fome e, e a matança dos cristãos por animais, por feras. Amém? Representa também uma época em que os cristãos eram jogados às arenas para os leões, famílias inteiras então eram dizimadas por estas feras, por estas bestas feras, os leões. Amém? Então o cavalo amarelo e a cor amarela, o quarto selo, representa essa época de mais intensa perseguição contra os cristãos. Amém? Da era medieval. Amém? Quinto selo, então, mostra as almas, todos aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. O quinto selo, então, fala de todos aqueles que foram mortos, tanto no primeiro século, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, onde começou as perseguições, então, pelos cristãos. E o quinto selo representa todos esses que foram mortos, os mártires, então, né? Desde a época da vinda de Jesus, passando pela o Império Romano, a era medieval, amém? Ali o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, e agora então todos esses que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então agora aqui o quinto selo mostra as almas de todos esses que foram mortos. E foi-lhe dito que vestisse vestes brancas, que significa, então, representa a salvação e o perdão que eles alcançaram através do seu testemunho e da palavra de Deus, por serem mortos por crer na palavra de Deus. Amém? E disse para eles que repousassem até que se cumpra o número daqueles que ainda iriam se salvar. Amém? Ou seja, os mártires, todos esses, eles receberam vestes brancas, ou seja, vestes de salvação e perdão. E estão aguardando, então, até que se cumpra o número daqueles que ainda hão de se salvar. Amém? Então, o quinto selo representa esses mártires mortos pela palavra de Deus. O sétimo selo, então, que se encontra só lá no capítulo 8, a abertura do sétimo selo, ele se encontra então no capítulo 8, verso 1, que representa então o início dos juízos de Deus. Amém? E o toque das 7 trombetas. Então, o sétimo selo, então, ele vem a representar o início dos juízos de Deus e o toque das 7 trombetas, que está no capítulo 8, verso 1. Diz assim, vamos fazer a leitura. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Amém? Então aqui, o sétimo selo representa então o início do julgamento de Deus e dos juízos de Deus e o toque das 7 trombetas. Amém? E, meus irmãos, então, recapitulando aqui, o primeiro selo, cavalo branco, representa a vinda de Jesus e o evangelho pregado na sua essência. Amém? Os primeiros cristãos. O cavalo vermelho representa então a morte dos mártires, a perseguição do Império Romano aos primeiros cristãos. O segundo selo, então, o cavalo vermelho. O terceiro selo é o cavalo preto, representa então a época das trevas, da era medieval, então, e o tempo das indulgências, onde muitos cristãos foram mortos por manterem a sua fé firme no Evangelho
no evangelho puro, então, e não adulterado. Então, o cavalo, o terceiro selo representa o cavalo preto, então, representa, então, essa época de morte mais intensa, então, e a época das trevas, em que os cristãos, as pessoas não tinham acesso ao evangelho, às escrituras, e também representa um período de escassez espiritual, porque não havia ensinamento das palavras. Esse representa o cavalo preto e o terceiro selo, então. E o quarto selo, o cavalo amarelo, que ele representa a morte, o inferno, e peste e feras, então representa essa época mais intensa em que os cristãos eles foram incendiados, foram punidos assim, então em grandes fogueiras. Amém? Representa também uma época de escassez de alimento, fome, peste, devido a tantas mortes, então houve muitas doenças, muitas pestes. Amém? E representa também o período em que os cristãos foram jogados às feras, às bestas, aos leões. Amém? Então esses são os significados dos primeiros 4 selos do Apocalipse. Amém? E dos 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse. Amém? Então encerramos aqui o capítulo 6, amém? Do livro do Apocalipse. E no capítulo 7, então, entraremos nas 7 trombetas, amém? E no toque das 7 trombetas, amém? Fica aqui, então, esses ensinamentos no dia de hoje. E também quero dizer que existe uma outra linha da teologia que ela ensina que o cavalo branco representa o anticristo, o segundo cavalo, o cavalo vermelho, representa a guerra somente, o terceiro cavalo, que representa ali a fome, então, o terceiro cavalo, o cavalo preto, e o quarto cavalo, o cavalo amarelo, representa o cavalo amarelo, representa então a fome, representa a escassez de alimento, representa as feras ali. E então, por que eu escolhi essa linha de pensamento em que dá mais detalhes e significado a cada selo e a cada cavalo do Apocalipse? Porque eu acho que é a descrição mais próxima e os significados dos primeiros 4 selos. Amém? Então aqui eu trago as duas linhas de pensamento da teologia sobre os significados dos 4 selos. Eu acho, no meu ver, e pelo conhecimento das profecias, que este ensinamento que eu dei mais detalhado, ele retrata e dá mais ênfase e esclarece melhor os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém? Então, quero deixar aqui as duas versões da teologia e você é livre para escolher em qual você crê. Amém? Então, até um próximo capítulo, capítulo 7 de Apocalipse, se Deus assim o quiser e o permitir. E fica então com esses ensinamentos no dia de hoje. E hoje eu quero terminar com uma oração. Amém? Amado e querido Deus, revelamos a Tua palavra, Senhor, o livro do Apocalipse, que também se chama a revelação do fim dos tempos. Que Teu Espírito Santo venha despertar a muito, abrir os olhos de muitos nesses últimos dias para o cumprimento das Tuas palavras e o cumprimento do livro desta revelação, meu Deus, que tem se cumprido nos nossos dias, meu Deus. Que toda a humanidade venha despertar, meu Deus, para as verdades que estão na Bíblia, para as verdades bíblicas, para as verdades que estão nas Escrituras, e que elas estão se cumprindo dia a dia,
e também nesses tempos do fim, nesses últimos dias, meu Deus. Que o povo possa despertar para buscar a salvação em Jesus Cristo, para que assim estar preparado e pronto para os juízos que virão ainda a este mundo e para o retorno do grande Rei, o Senhor Jesus, que virá então julgar esse mundo e buscar a sua igreja. Meu Deus, desperta aquele que dorme, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. Em nome de Jesus. Amém. Paz com todos.